Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o judiciário brasileiro nunca foi lá uma grande coisa, mas hoje em dia está pior. Você veja bem o que aconteceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele deu liberdade para o Bolsonaro, que estava condenado a 27 anos de cadeia, porque ele tentou dar um golpe na nossa democracia. E tem outra, organizou militares para matar o presidente Lula. E até o ministro Alexandre de Moraes. Agora, pressionaram ele pegou e deu liberdade para o Bolsonaro. Olha bem, há um tempo atrás, teve um outro bolsonarista que foi preso em flagrante lá na Praça dos Três Poderes, o Glerilson, tal de Clezão do Ramalhão, conhecido, e ele estava na Papuda. Ele estava doente, e muito doente. Os advogados deles pediram para tirar ele de lá, porque ele talvez pudesse morrer lá dentro. E o que aconteceu? Ele era pobre. Então, ele morreu dentro da Papuda. Porque o ministro Alexandre de Moraes não se sensibilizou com a doença do Clezão. Porque o Clezão era pobre. E politicamente também não tinha força. Agora, o Bolsonaro não. Por isso que um tempo atrás o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que na cadeia ele não ia ficar. E ele tinha razão, não vai ficar mesmo. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes assinou a liberdade dele. Deu o alvará de soltura. E ele vai sair do hospital, que ele está, um hospital 6 estrelas, porque na maior mordomia, e isso é tudo golpe. É tudo golpe. O Bolsonaro é cheio de dar golpe. Agora, foi condenado, tinha que ficar na cadeia. Porque quem é pobre não tem essa de ir para casa. Inclusive, há um tempo atrás, teve um outro caso. Quer dizer, está cheio de casos nas cadeias do Brasil. E nego morre lá dentro. Olha, teve um caso que eu fiquei sabendo, por exemplo, de um cidadão, eu vou até dar o nome dele. O nome dele era Valdir Leite Lima. Ele estava com uma perna com gangrena. Sabe o que é isso? E o que acontece? Não deram liberdade para ele. Ele só foi removido ao hospital quando não tinha mais nenhum jeito e tiveram que amputar a perna dele. Exatamente isso. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro tem que ir para casa, ser atendido. Ficou na Papudinha num xadrez de 60, quase 70 metros quadrados. Por que o Bolsonaro tem todos esses privilégios? É porque os ministros do Supremo Tribunal Federal são todos bolsonaristas?
A PGR a gente sabe que é, porque já arquivou um monte de processo do Bolsonaro. O tal de Paulo Gonet. Ele a gente sabe, tem certeza. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que não é de esquerda. Mas também a gente não podia dizer que era bolsonarista. Agora, com essa atitude de mandar o Bolsonaro para casa, Bolsonaro tem que ficar na cadeia. Porque ele é um criminoso. Tentou dar um golpe na nossa democracia. E agora vai para casa depois que sair do hospital? Não, aí deu uma desculpa. Ah, vai colocar tornozeleira. Já colocaram tornozeleira eletrônica nele e ele tentou arrancar com ferro elétrico. É, um ferro de solda. Estragou toda a tornozeleira. Por quê? Também porque diz que estava sozinho na casa. Espera um pouquinho, se ele é doente, não tem ninguém que fica junto com ele. Inclusive, quando a Polícia Federal esteve na casa dele, ele também estava sozinho. Que doença é essa? Que quando está preso, está lá na papuda, não, os médicos têm que ficar tudo junto. Agora, eu acho que a Polícia Federal tinha que investigar esses médicos do Bolsonaro. Agora, é o fim da picada. O cara que tem grana vai para casa e o Clezão do Ramalhão morreu dentro da papuda. Porque ele não sensibilizou. Eu acho que ele não tinha por exemplo, no caso do Bolsonaro, uma Michele que foi lá conversar com o ministro Alexandre de Moraes. O Clezão do Ramalhão, ele não tinha uma Michele para tentar sensibilizar, né, o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ele morreu na papuda. Porque o ministro Alexandre de Moraes não deu nem tchum pro Clezão do Ramalhão. Nem tchum. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro tem que ir para casa. O cara que organizou a tentativa de golpe de Estado, que fez toda aquela quebradeira na Praça dos Três Poderes, que matou mais de 700 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. E numa declaração dele, ele falou que ia matar mais de 30. Agora o ministro Alexandre de Moraes toma uma atitude dessa, deixa, sabe, o Bolsonaro ir fazer política na casa dele. Apesar que ele já tinha feito o xadrez dele lá da papudinha, um escritório político, porque ia todo mundo lá. Ia todo mundo. Até o americano lá queria ir lá. Se não fosse o presidente Lula impedir, ele teria ido, porque o ministro Alexandre de Moraes tinha deixado, como deixou todo mundo. Os bandidos todos foram todos lá falar com o Bolsonaro. E agora o Bolsonaro vai para a rua. E tem outra. Eu também não vi nenhum deputado, nenhum senador da oposição falar nada. Eu não ouvi o PT falar nada.
Eu não vi ninguém comentar, entendeu? Todo mundo aceitou numa boa. Que é isso? A população não quer o Bolsonaro na rua. A população quer o Bolsonaro na prisão, lá na Papuda, ou na Papudinha, onde ele estava. Mesmo fazendo da Papudinha um escritório político em prol do filho dele, o rei da rachadinha lá, que a PGR também, vou lhe contar, tinha até que acabar com essa PGR, porque essa PGR é uma lástima. É uma lástima. Foi a PGR que arquivou o processo que já tinha tudo. Aí a PGR arquivou o processo do rei da rachadinha. É o fim da picada. Então, eu estou indignado com esse negócio do ministro Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro para casa. É o fim da picada. Por que o Valdir Leite Lima não foi para casa? Por que o Clezão não foi para casa? Por que aquela outra senhora que morreu de câncer, presa, não foi para casa? Tem um monte. E tem outra. Tem um monte de crianças presas. E a lei diz que a mulher, quando está com criança amamentando, tem que ir para casa se a criança depende dela. E tem um monte, não sei quantas mil. Eu estava vendo a pesquisa, fui fazer uma pesquisa, nossa, não dá nem para falar a quantidade de mulheres que estão com criança presa e a criança não cometeu crime nenhum e está presa. Agora, o Bolsonaro não pode ficar preso. Não, ele não pode ficar preso. Ele tem que ter liberdade para fazer as coisas dele. É o fim da picada. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita sem vergonha que põe o Bolsonaro na rua, com a liberdade. O cara condenado a 27 anos de cadeia. É uma vergonha isso, uma vergonha do judiciário, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.